A gente precisa falar sobre saúde mental. Nós precisamos falar sobre tudo que diz respeito aos universos múltiplos, multidimensionais da saúde mental. A gente precisa falar sobre sexualidade, sobre conjugalidade, sobre sentido e propósito de vida. A gente precisa falar sobre agressividade nas relações humanas, no trânsito. Você estava falando agora sobre seguro, né? Precisamos falar sobre agressividade no trânsito, agressividade na política. Precisamos falar sobre fundamentalismos religiosos que estão roubando das pessoas a capacidade de pensarem criticamente, e entenderem e lerem a realidade com bom senso. Precisamos falar sobre muitos e muitos assuntos. O que está acontecendo, As pessoas Leonardo? estão para transbordar, Robson. As pessoas estão sendo sequestradas. E olha que eu estou pegando leve quando eu falo em sequestro. As pessoas estão sendo capturadas por estilos e ideologias de vida que não favorecem a saúde mental. A nossa sociedade ela está passando por um momento que, por um lado, é um momento de grande potencial ao perceber o adoecimento emocional, taxas de depressão, recordes de ansiedade, violências, né? Machucando as relações humanas. Isso traz a oportunidade de nós olharmos verdadeiramente para isso, questionarmos as nossas escolhas, questionarmos, né, as ilusões, as fantasias, esses sequestros que eu estou colocando para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Questionarmos o que faz sentido, o que não faz sentido a partir da perspectiva humana e, melhor ainda, a partir da perspectiva humanista, né, no contexto de uma visão humanista, democrática, plural, diversa, inclusiva. Nós precisamos começar a nos habituar a conversar sobre todos esses assuntos. Assim como a gente conversa sobre futebol, conversa sobre telenovela na sociedade brasileira, né? Assim como a gente conversa sobre uma série de assuntos, a gente precisa começar a colocar a saúde mental em pauta. E aqui, quando você faz isso, na rádio, você está colaborando, sabe, para o quê? Para o grande objetivo da campanha Janeiro Branco, a construção de uma cultura da saúde mental. Eu estou em São Luís, estou no Maranhão, a convite da Estância Bela Vista, que é um centro médico, né, um centro terapêutico, um centro psicossocial, que presta serviços nessa dimensão, a saúde mental, para quem precisa de suporte profissional, porque nem sempre sozinho, ou só com a ajuda dos amigos, ou só com a ajuda dos familiares, né, ou das instituições sociais, espontâneas, nem sempre a pessoa consegue lidar com as suas questões e precisa, às vezes, de um suporte profissional, psicológico, né, psiquiátrico, enfim. E a Estância Bela Vista presta serviço nesse sentido, dentro dessa perspectiva humanista, plural, diversa, inclusiva. E quem me trouxe a São Luís foi a Estância para fazer isso. Campanha Janeiro Branco, conceder entrevistas, falar com a grande população sobre saúde mental, ministrar palestra, como nós fizemos ontem à noite, uma grande palestra, né, na Federação das Indústrias do Maranhão, FIEMA, falando por 2 horas sobre todos esses assuntos. Isso é trabalhar por uma cultura de saúde mental, porque eu tenho certeza que no perfil jornalístico da rádio tem essas notícias, gente que transborda no trânsito, gente que transborda em igrejas, gente que transborda nas relações de vizinhança. E se nós não começarmos a pensar o que está acontecendo, porque uma coisa é a notícia, uma coisa é a percepção de que está acontecendo algo, é muito transbordo, né? É muita água sendo derramada, muitas emoções mal cuidadas e mal tratadas e mal elaboradas e mal estudadas, explodindo para tudo quanto é lado, sentimentos que as pessoas não estão conseguindo lidar com eles. Então, agora chegou a hora de olharmos o que está acontecendo com as pessoas e com o mundo. Você usou uma expressão interessante, catalisador, sim. Eu penso que as redes sociais, elas conseguem, no sentido de catalisar, acelerar alguns processos, Isso. mas eu usaria uma outra palavra que me veio à cabeça aqui, entendendo esse processo. Eu entendo as redes hoje como depositárias dessas questões que as pessoas não estão encontrando espaços adequados para lidarem. Se a gente não tem uma cultura da saúde mental permeando as relações humanas, se não existe um investimento em saúde mental no seio das famílias, no seio das igrejas, no seio das empresas, nas mídias, nas relações políticas, se a gente não cria os espaços adequados para olharmos para as nossas questões que estão transbordando, a rede passa, né, a internet passa a ser este local inadequado. Por isso que eu estou chamando de depositário, né? Um depósito das frustrações, das raivas, das mágoas, das limitações
intelectuais, das limitações de leitura da realidade. Se a gente não cria os espaços adequados, qualquer espaço vai ser inadequado para a pessoa projetar, transbordar, eu diria até vomitar, todas essas questões muito mal resolvidas, muito mal olhadas, muito mal elaboradas. Por isso que a gente precisa criar dentro dos espaços onde as pessoas transitam concretamente, as pessoas transitam, vivem e existem dentro das suas famílias, dentro das igrejas, dentro das empresas, no trânsito, enfim. Se nós cuidarmos desses espaços e qualificarmos esses espaços com a circulação de discursos e de conhecimento sobre saúde mental, sobre sentimentos humanos, emoções humanas, as pessoas, nas suas vivências naturais e reais, vão processar e elaborar suas questões. Não vão precisar recorrer a espaços artificiais, como o da internet, para projetar, para vomitar, para transbordar e para depositar o acúmulo de questões mal resolvidas em suas cabeças e em seus corações. Assim como eu penso que as redes sociais têm sido depositários, a buzina tem sido também um depósito de frustrações. A faca, o revólver, o punho, a palavra violenta contra o semelhante, contra o outro, as questões relacionadas ao racismo, ao machismo, ao feminicídio, aos conservadorismos, o fundamentalismo religioso também tem sido depositário de muitas frustrações, tem sido instrumento distorcido, né? Na relação das pessoas com a sociedade e com a vida. Por isso a campanha Janeiro Branco levanta essa bandeira branca. E por que a gente fala janeiro branco? Por que a escolha janeiro branco? Por que janeiro e por que a cor branca? Porque, primeiro, janeiro, simbolicamente e culturalmente, está colocado no calendário como o mês da virada. Ele é o primeiro mês do ano novo, as pessoas fecham ciclos, abrem outros ciclos e culturalmente são convidadas a pensar sobre tudo. Todo mundo na virada de ano faz uma reflexão espontânea. Como é que foi minha vida? Esse ano não foi legal, esse ano que está acabando foi bom, não foi? Ano que vem vai ser diferente. Inclusive a humanidade tem o seu próprio slogan. Ano novo, vida nova. Então janeiro nos convida, nos empurra a pensar sobre como é que está a minha relação comigo e com o mundo. E a cor branca é uma cor que nos desafia, Robson, porque todo mundo em frente a uma folha em branco já deu uma travada, e uma pensada. O que eu vou colocar nesse papel? Né? Se não me engano é o Carlos Drummond de Andrade que disse que a folha em branco é um dos maiores desafios de todo artista. Uma tela em branco, né? Um muro em branco, que nos convida a pensar como é que eu vou preencher esse vazio que a cor branca apresenta. Então a cor branca ela abre possibilidades. O cinema é projetado numa tela em branco. As crianças aprendem a escrever em cadernos com folhas em branco. A folha em branco, a tela em branco está sempre nos desafiando. Como é que eu vou preencher? E o ano novo está nos desafiando. Como é que eu vou preencher este novo ano que está começando? Então a ideia de início, tanto o janeiro quanto a cor branca simbolizam inícios, reinícios. E aí nós podemos lembrar algumas tradições religiosas, inclusive, que falam que é impossível para as pessoas voltarem atrás. Não dá para voltar atrás e refazer o passado. Mas a partir do agora, deste presente, eu posso tentar escrever ou reescrever uma nova história para a minha vida, como se fosse uma folha em branco. E aí, essa é a grande proposta e o grande convite que o Janeiro Branco faz às pessoas. Seja autora da sua própria vida.